Bom, agora irei mostrar como fazer a ligação do módulo atuador DIMM com as iluminações. Como é um módulo de 2 canais, coloquei aqui 2 lâmpadas independentes. São lâmpadas dimerizáveis, são lâmpadas de LED dimerizáveis. E irei mostrar como fazer a ligação. Então, como eu falei para vocês, é um módulo bivolt. Então, ele pode aceitar tanto 127 como 220. No meu exemplo aqui, eu vou estar alimentando ele com 127. Então, as lâmpadas são também de 127 volts. Peguei um cabo aqui, estou representando um cabo aqui para facilitar aqui a ligação, onde um plug de tomada. E eu tenho as cores vermelho e azul, onde eu posso estar representando aqui entre fase e neutro. Então, como é que iremos fazer a ligação? Vou plugar aqui, ó, fase no vermelho, tá? Fase com fase. Se você não lembrar quem é quem, cada conexão dessa, no verso do módulo tem uma figura que identifica cada conexão por padrão de cores. Não necessariamente na obra vai estar as cores certinho. De repente tem situações que na residência são outras cores não seguindo os padrões. Então, de extrema necessidade ou de extrema importância utilizar ferramentas como o multímetro para estar identificando quem é fase, quem é neutro, quem é retorno. No meu caso aqui, como eu sei que o vermelho eu vou alimentar aqui com fase, então eu estou fazendo a ligação correta. Então, eu alimento aqui fase e o neutro no módulo atuador DIMM. Pronto. Até esse momento, fiz 2 ligações que foi alimentar o módulo DIMM. Tá? Desse outro lado, eu tenho retorno 1 e retorno 2. Quem é quem? O preto é o retorno 1 e o branco, retorno 2, conforme o esquemático aqui do módulo. Aqui eu tenho 2 lâmpadas dimerizáveis, onde cada lâmpada tem seus 2 terminais, seus 2 fiozinhos, onde eu tenho no padrão azul, tenho o neutro e eu tenho o retorno. Mesma coisa aqui para a segunda lâmpada, tenho o neutro e tenho o retorno. O que eu vou ligar aqui? Eu vou ligar em comum os neutros, neutro com neutro. Tá? Então, eu vou fazer a ligação aqui neutro com neutro. E eles estão em comum. E eu tenho um retorno, e eu tenho 2 retornos agora de iluminação, que são lâmpadas independentes que compartilham o mesmo neutro. Como é que eu vou fazer a ligação agora aqui? Como o módulo também é alimentado no mesmo circuito elétrico, eu vou deixar em comum também o módulo neutro com neutro. Então, azul com azul, conforme está aqui no exemplo. Pronto. Pressionei, liguei, ó, o neutro das 2 lâmpadas com o neutro do módulo. No caso aqui, se eu ligasse direto na fase, ela iria acender, que não é esse caso, tá? Esse caso, quem vai controlar agora a iluminação, o controle de liga e desliga ou de dimerização, é o atuador DIMM. Então, para isso, eu vou ter que ligar os 2 retornos no módulo DIMM. Então, retorno 1, vou ligar essa primeira lâmpada. E no retorno 2, eu vou ligar a segunda lâmpada. Pronto. Essa é a ligação correta. Como é que funciona? A fase, ela entra no módulo e sai dimerizando para o canal 1 ou para o canal 2. Já que são 2 canais independentes. Então, eu tenho o neutro em comum com o módulo e o neutro em comum com as lâmpadas. Dessa mesma forma, você vai estar instalando na residência. Neutro em comum com as lâmpadas e com o módulo. A fase, que seria a fase e retorno, que o DIMM aqui está representando um interruptor. Antes, você tinha o quê? No interruptor, você tinha a fase que chaveava para o neutro, para o retorno. Agora, você tem a fase que quem vai controlar já não seria um interruptor, seria o módulo DIMM, aonde sim os retornos vão estar na saída do módulo DIMM. Dessa forma que vocês irão ligar. Então, nesse caso aqui, eu estou alimentando todo o circuito, tanto o módulo como a iluminação,
com tensão de 127, onde eu tenho fase e neutro. Eu botei aqui na ponta uma tomada para facilitar na hora de eu ligar, mas vocês vão estar ligando no circuito lá de fase neutro que vem da residência. Então, se eu ligar o módulo aqui e as lâmpadas ligarem, acenderem, é porque o módulo está funcionando, mas está descadastrado, quer dizer, não está vinculado a central nenhuma. Pronto, a lâmpada ligou dimerizando. Então, se nesse momento que eu instalei os módulos, que eu instalei a iluminação no módulo, e eu alimentá-lo e as lâmpadas acenderem dimerizando, que conclusão eu tiro? Eu tiro a conclusão que o módulo dimmer está ligado corretamente e as lâmpadas se acenderem por quê? Primeiro, se acenderem dimerizando porque as lâmpadas possibilitem a dimerização, porque é um módulo dimmer, toda vez que ligar, ele vai ligar dimerizando. E se elas ligarem ao alimentar o módulo na rede elétrica, é porque esse módulo ele está virgem, ele não está vinculado ou cadastrado a central nenhuma. Para que isso? Isso serve para identificar que o módulo está liberado, não está vinculado à central. E também serve para você já deixar instalado na residência ou no imóvel, esse módulo já em operação. Não necessariamente você precisa já cadastrar o módulo na central para deixar já em funcionamento. Você já pode estar fazendo toda a extração física dos módulos, deixando eles ligados. E aí sempre no projeto, na obra, tem um disjuntor geral, que você pode estar no final da obra desligando e ligando, sem ainda ter cadastrado esse módulo na central. Porque do momento que você cadastrar a central no módulo, ou você cadastrar o módulo na central, ele irá apagar ao alimentar o módulo. Só irá ligar, acender a luz através da automação. Então, isso aqui o eletricista ele pode estar fazendo rapidamente a extração, verificando que está tudo ok e deixando alimentá-lo, deixando ligado. Se for preciso desligar, pode ligar no disjuntor. Agora, se já quiser cadastrar no módulo da central, é uma outra etapa que eu vou estar mostrando como cadastrar o módulo dimmer na central de automação. Então, se vocês verificarem, se eu desligar da rede elétrica e ligar novamente, ela vai ligar dimerizando. Justamente porque o módulo está funcionando, as lâmpadas são dimerizáveis e o módulo está descadastrado. Porque se ela tiver cadastrado, a partir do momento que eu desligar e ligar, ela não irá mais acender. Existe situação também onde não é em 127. Tem lugares no Brasil que é 220. Da mesma forma você vai ligar, né? Então, aonde seria o neutro, seria uma segunda fase. Então, tenho fase A e fase B. É a mesma forma de ligação. Você vai ligar a primeira fase e a segunda fase ela vai estar em comum com as lâmpadas. E cada retorno na saída do módulo atuador dimmer. Então, tem situações onde eu tenho duas fases como alimentação para 220 e tem situação também que eu tenho 220 em uma fase. Também o módulo funciona da mesma forma. Você vai ligar a fase ou uma fase de 220 e a outra neutro, ou duas fases separadas, fase A e fase B. Da mesma forma, a primeira fase entra e a segunda fase ela fica em comum, como fosse um neutro com as lâmpadas. E cada retorno na saída do módulo atuador dimmer, conforme é representado aqui no esquemático de ligação. Como ressaltando novamente, aqui eu estou representando pelas cores que estão no esquemático, pela identificação das cores. Mas não necessariamente você pode encontrar isso na residência, tendo essas mesmas cores. Por quê? Porque às vezes acabo reutilizando outras cores de cabos que sobram no projeto para estar fazendo emenda de fase, de neutro, de terra. Então é importante sempre utilizar o multímetro para identificar quem é fase, quem é neutro, quem é retorno, quem é terra, para fazer a ligação correta. Então é uma instalação bem simples, não tem muito segredo, tá? O importante é fazer a ligação correta, é respeitar as especificações que o fabricante deixa claro aqui no rótulo do módulo, que é justamente o que? Uma potência para cada canal de 300 watts e 127
e de 500 em 220. Respeitando isso, o modo irá funcionar corretamente com todo o processo que a gente vai estar mostrando posterior, quando já for utilizar as cenas de iluminação e pela parte de mobile, celular.